Invista onde dá mais retorno. Seus talentos naturais. Talentos para o Sucesso. O podcast para quem deseja aumentar seus resultados, focando no seu jeito natural de sentir, pensar e agir. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Talentos para o Sucesso, nosso TPS. Eu sou o feedbackoso Rodrigo Ferreira e estou aqui com a feedbackosa Margarida Dias. E aí, Magá? Faz tempo que a gente não grava, eu tava com saudade disso aqui. Sim, tu e eu. Principalmente quando invento as palavras. Ainda fica... Vou criar um dicionário meu aqui. Muito bem, estamos aqui para continuar nossa série de episódios falando de feedback. Para quem ainda não ouviu o primeiro episódio, eu vou deixar um link aí na descrição do episódio, onde a gente aborda um pouco sobre a importância do feedback e a gente dá uma pincelada rápida em como que os talentos influenciam no processo de dar ou de receber feedback. Hoje a gente vai aprofundar nesse assunto, nós vamos tratar um pouco sobre algumas características que um feedback tem que ter para ter qualidade e vamos encerrar deixando aí uma chamadinha para o próximo tema, o próximo episódio dessa série, e aí você já vai ter uma ideia do que a gente vai tratar lá na frente. Magá, sabe que semana passada eu estava dando um treinamento, um workshop de talentos, mas na verdade era para um grupo de líderes, então foi um workshop de talentos, mas no final teve uma partezinha que a gente tratou um pouco de liderança, já começamos a introduzir um pouco do assunto liderança, que eventualmente eles vão trabalhar mais à frente. E um dos assuntos que a gente conversou lá foi o feedback. E eu fiz, num dado momento, eu chamei um dos participantes para fazer uma representação, um demo de um processo de feedback focado em talentos. E foi muito legal. E quando terminou, o pessoal da sala falou, vocês tinham ensaiado, né? Vocês tinham combinado antes que vocês iam falar. E, na verdade, a gente não tinha, mas foi muito, muito legal o processo. E uma das coisas que eles apontaram que eles gostaram é que o feedback foi leve, o processo foi leve. A gente abordou tudo que tinha que abordar, saímos com compromissos, planos de ação, tudo, mas foi algo gostoso, até quem sabe gostoso, mas no mínimo não foi desconfortável o processo de feedback, né? Como é que você vê isso no mundo real? Você acha que as empresas tendem a ter feedbacks confortáveis, desconfortáveis? Feedback geralmente é bom, geralmente é ruim. A tua experiência dentro do mundo corporativo, como é que você percebeu isso na tua vida? É uma pergunta grande, eu ia te perguntar quantas horas tens. Estou a brincar. Porque nós podemos ver se é confortável ou desconfortável para quem, né? Para quem está a ouvir ou para quem está a falar. E acho que há de tudo, ou seja, há líderes que até têm algum conforto em passar ou não têm problemas em dar o seu feedback, mas quem está a ouvir está desconfortável nesse momento, muitas vezes porque o líder não tem filtro, ou seja, não parou para pensar e só está ali a debitar aquilo que quer que o outro mude, mas também ao contrário, há líderes que também estão desconfortáveis nessa posição e isso muitas vezes também prejudica o feedback. Até me lembraste de uma história fictícia, é mesmo fictícia, mas que eu conto para até mostrar um critério específico que nem sempre é abordado quando falamos de feedback. Quer dizer, eu acho que é abordado em formulações de feedback, mas não é dada a devida importância, porque nós vemos sempre o problema quando o líder não tem filtros e é muito bruto e diz tudo de uma forma muito direta, e nunca vemos o lado oposto, que eu acho que também é muito frequente, ou seja, quando o líder está tão desconfortável que não diz bem aquilo que quer dizer. E normalmente a história eu ponho tudo no melhor cenário possível. Quem está a dar e quem está a receber estão ambos com a melhor intenção de crescer e estão habituados a essa dinâmica, etc.
mas por haver esse medo de ferir a suscetibilidade do outro, o líder diz assim, usa eufemismos. Isso. Não, nada de especial, foi só uns pequenas distrações, e não diz bem o que é que quer que a pessoa mude. Então a Exato. pessoa fica E sem aí não deixa claro, né? pista Não fica nenhuma, claro. não serviu para nada, fica sem pista Exato, nenhuma do que é exato. suposto mudar, não é? Ou seja, normalmente eu uso É, isso para trazer ali a importância de sermos específicos, que até acho que já falamos um bocadinho no outro episódio, confesso que não tenho a certeza. Isso também é um problema, não é? O é, desconforto desse lado. Eu acho legal isso que você colocou sobre o desconforto de quem dá o feedback, porque a gente às vezes esquece de falar isso, né? Que é importante aprender a dar feedback para não deixar o outro desconfortável, mas também eu preciso pensar em não estar desconfortável. O que eu estou fazendo que está me colocando em situações desconfortáveis, né? E às vezes a falta de treino, de prática, pode ser um fator que leva a pessoa a ficar desconfortável, né? Opa, deixa eu interromper aqui o episódio do TPS para uma mensagem extremamente importante. Se você gosta do Talentos para o Sucesso, se você nos ouve e acredita que a gente leva alguma mensagem, algum conteúdo valioso para você, se você é nosso ouvinte fiel, eu preciso da sua ajuda. O Talentos para o Sucesso está correndo grave risco de ser encerrado, porque a gente tem custos muito altos para manter esse programa existindo e a gente não monetiza esse podcast. Então, você vai agora lá no apoia.se/TPS, você vai cair na nossa página do Apoia-se, vai ver lá Eu Amo TPS e vai ter lá 2 opções de apoio para você nos dar. A primeira opção é o apoio de R$15. Então você pode, com R$15 por mês, ajudar o programa a continuar existindo. E além de ajudar o programa a existir, você tem acesso a making-offs dos episódios, que a gente não tem postado, mas vamos começar a postar. Possibilidade de solicitar temas. Então, de repente, você pode ter uma dúvida sobre um talento seu, ou sobre a dinâmica entre 2 talentos, ou sobre como usar um talento na tua profissão, ou em algum desafio que você tem dentro do teu cargo. E com R$15 por mês, você pode pedir e a gente vem aqui gravar isso para você. Agora, se você achar que vale a pena, você tem também lá o apoio de R$59. Aí, nesse apoio de R$59, além de tudo que você tem no apoio anterior, você pode vir participar com a gente de uma gravação. E esse episódio ainda é compartilhado com todos os nossos ouvintes. Além disso, você pode mandar o seu relatório de pontos fortes para a gente e a gente grava um episódio com uma devolutiva exclusivamente feita para você. Então, olha quanta coisa legal, mas o mais importante é que, ao nos apoiar, você garante que esse programa continue existindo. A gente tem uma meta de pelo menos R$1.000 de apoio e a gente está em 125. Pô, esse programa vale mais do que R$125 por mês, não é? Então, considera, você curte, você gosta, considera apoiar a gente. A segunda convocação que eu quero te fazer é a patrocinar o TPS. A gente está há 4 anos, vamos entrar agora no 5º ano de conteúdo, e a gente ainda não abriu espaço para patrocinadores. E agora é hora de você ter a oportunidade de também ajudar o TPS por esse caminho. Se você tem uma empresa, se você é um profissional liberal, se você é um coach e quer que a gente fale de você aqui para os ouvintes do podcast, então você pode se tornar um apoiador ou você pode se tornar um patrocinador. E aí a gente vai falar de você nos nossos programas. Então, se você quer ser um patrocinador, entre em contato, manda uma mensagem lá para o rodrigo@pontosfortes.com.br, vai estar aí embaixo o meu e-mail e a gente vai conversar sobre isso. Agora, a terceira convocação que eu quero fazer é a se tornar parte do TPS, é a construir uma comunidade junto com a gente. Eu não quero que você seja só um ouvinte, eu quero que você contribua, eu quero que você peça temas, que você comente o que achou, mande mensagens para a gente, grave vídeos e envie para a gente, enfim, participa. Eu tive recentemente o prazer de estar num GGSC, onde um dos participantes veio até mim, nunca tinha me visto na vida, e veio até mim agradecer pelo conteúdo
que ele consome aqui no TPS. Então, olha que legal se vocês vierem participar, se vocês compartilharem seus conteúdos com a gente, se vocês enviarem dúvidas, perguntas, enfim, se vocês construírem essa comunidade em volta do TPS para que a gente leve essa mensagem para o maior número possível de pessoas e que, obviamente, você usufrua disso. Então, faz isso agora. Antes de continuar o episódio, dá um pause, vai lá no Apoia-se e apoia a gente lá, tá bom? Um abraço para você, continua agora aí com o episódio. Às vezes também o desconforto pode ser gerado, principalmente em empresas muito grandes, quando o feedback está muito associado a uma avaliação de desempenho, com critérios muito definidos, quando às vezes esses critérios nem estão assim tão associados à função daquela pessoa, porque são gerais, iguais para toda a gente, e aí às vezes alguns até preferem só preenchem e a pessoa recebe um e-mail e nem há uma conversa, é uma burocracia, não é? E muitas vezes eu acredito que é para fugir a esse desconforto, não é? Tem muitos casos que eu já vi, conectado com isso que você falou, de empresas que o feedback é fundamental para a promoção, mas que as variáveis analisadas são subjetivas, né? Então você tem lá uma variável, sei lá, força de vontade, né? Sei lá, dedicação, né? Como é que você vai medir dedicação, né? E tem uma coisa interessante nisso, que eu acho que conecta com algo que aconteceu comigo a semana passada. Semana passada eu comecei um processo de coaching com uma gerente, uma gestora de uma empresa, e fiz um alinhamento com ela e o gestor dela, o diretor, que é gestor dela, líder dela. E a gente fez, o objetivo da reunião nossa era simplesmente determinar qual era o objetivo do processo de coaching. E é muito interessante que eu fiz uma pergunta, basicamente a pergunta foi isso, qual é o objetivo mensurável que vocês querem para esse programa de coaching? Deu um silêncio na sala, e aí o diretor virou e falou, você fez uma pergunta que eu não tinha pensado na resposta. Como buscar algo mensurável? Porque é muito interessante isso, né? Nas empresas, infelizmente, tem muita gente querendo coisas que às vezes ela nem sabe o que é, ou às vezes ela sabe o que é, mas não consegue transmitir isso com clareza, ou às vezes ela consegue transmitir, mas o outro não consegue captar com a clareza necessária. Enfim, vai se perdendo no meio do caminho a informação, nesse caso que eu estou dando o exemplo, o objetivo. E aí, como é que você mede se você não sabe qual é a régua que vai ser usada, né? Então, eu tenho falado bastante que eu não tenho dúvida que uma das partes mais difíceis de um processo de coaching é a primeira sessão onde a gente vai definir o objetivo do processo. É incrível como tem gente que chega para a primeira sessão e não tem muito claro. Acha que tem, mas quando eu começo a apertar um pouquinho, né, por exemplo, a pessoa fala assim, eu quero que essa pessoa seja mais dedicada. Aí eu viro e falo, tá, como é que você mede a dedicação hoje? Não sei. Aí vai, não, pela percepção, a gente nota. Não, a gente nota não é mensurável, a gente nota é subjetivo. Então, eu tenho encontrado muito mesmo esse desafio em feedback, principalmente quando é para promoção, de ter variáveis que são mensuráveis, que são objetivas. E eu quero até lançar um desafio para quem está ouvindo a gente agora e é líder. Dá uma olhada nas variáveis que você avalia aí o seu liderado ou os seus liderados e se faz essa pergunta, como é que eu meço isso? Como é que eu meço isso hoje? Como é que eu dou uma nota de 0 a 10? Como é que eu meço em metros, em quilos, em centímetros, em quantidades? Se não tiver uma forma de medir, cara, talvez essa não seja a melhor variável, talvez você tenha que pensar numa outra variável. Eu conto sempre de um coach meu que chegou para a primeira sessão e eu perguntei o que você quer desse processo de coaching, e a resposta dele foi, eu quero ser feliz. Eu falei, tá bom, e como é que a gente mede felicidade? Aí ele falou, eu quero poder acordar com vontade de trabalhar. Tá bom, mas se você acordar um dia com vontade de trabalhar, significa que você está feliz? Não, um dia não. Quantos dias então? Com que frequência? Quais dias da semana?
né? E o dia que você for dormir muito tarde e não acordar muito disposto no dia seguinte também conta. Quer dizer, a gente começou a investigar, tentar medir felicidade, porque felicidade é algo que não se mede, né? E que é diferente umas pessoas para as outras. Exato, exatamente. E todas as variáveis, ou eu não posso afirmar todas, porque eu não estou pensando em todas aqui, mas pelo menos a imensa maioria das variáveis subjetivas são individuais. Cada um vai ver de um jeito. Quer ver uma demanda que sempre aparece para mim em coaching, quando vem do líder para o liderado, eu quero que ele seja mais estratégico. Aí, tá bom, como é que mede isso? E aí eu pergunto, no alinhamento eu pergunto, tá, quantos metros de estratégia esse cara tem hoje? Não é em metro, é em quilo. Então, quantos quilos de estratégia ele tem? Não é em quilo, como é que é? No mínimo, a gente tem que criar uma escala. No mínimo. Tá bom, então, eu acho que hoje ele é nota 5. Tá bom, então me fala como é o nota 10. O que faz um nota 10? Eu uso uma expressão que é coisificar o que a pessoa Isso. quer, né? Evidências Transformar em coisas, né? observáveis, pelo menos, não é? Ou seja, Exato. eu cheguei a trabalhar numa empresa Exato. que funcionava assim, ou seja, havia as variáveis subjetivas, mas elas estavam explicadas o que é que esta variável quer dizer e o que é que o 1 quer dizer, o que é que o 2 quer dizer, o que é que o 3 quer dizer. Às vezes, até a distinção de uns números para os outros, ou seja, de uns níveis para os outros, era a mesma frequência. Outras vezes não, era mesmo uma explicação de intensidade daquele critério específico. E mesmo assim, eu tive a sorte de ter uma boa líder nessa empresa, mesmo assim, o que é que ela fazia? O objetivo, ou seja, burocrático, era ela só dar a opinião dela, né? Dar a pontuação que ela acreditava que eu tinha e mandar lá para o RH. Mas ela enviava para mim, para eu também dar a minha autoavaliação de pontuação e depois sentávamos juntas a ver as diferenças de pontuação e Perfeito. comentávamos o porquê termos dado cada uma aquela para alinharmos, não é? E percebermos o porquê e o que é que ela esperava e o que é que eu achava que aquilo queria dizer, porque mesmo estando explicado, há sempre possibilidade para interpretações diferentes, né? Exato. E quando a gente fala em meta, né, em coisas mensuráveis, é bem difícil de definir isso. Porque é óbvio que a gente tem metodologias para isso, né? A mais famosa é o SMART, né? E eu estou criando uma que eu chamo de SMART Test, porque eu acho que falta algumas coisas, logo eu publico alguma coisa sobre isso. Mas, independente disso, eu tive uma conversa com um cliente meu recentemente, onde ele perguntou para mim assim, tá bom, Rodrigo, mas o mais importante é o fim ou é o meio? Por exemplo, tá bom, eu defino que a meta, vamos supor, a meta de um vendedor, que a meta do vendedor é vender R$1 milhão. E aí ele vende R$1 milhão. Só que no meio para vender R$1 milhão, ele é antiético, mentiroso, sei lá, ele promete coisas que a empresa não vai dar e etc. Mas ele vende R$1 milhão. E aí, tá valendo mesmo assim? Ou, tá bom, então eu vou medir o meio. A venda tem que ser com tal processo, tal qualidade, etc, etc, etc. Mas aí, se o cara seguir isso e não bater a meta no final, eu dou como ok ou não. Então, quer dizer, é algo complicado, não é algo tão simples assim de se definir. Agora, eu também gosto de dizer que o alvo é para você acertar o máximo possível próximo do centro. Mas não necessariamente você vai acertar no centro. Às vezes o teu objetivo é só acertar o alvo, né? Mesmo que não no centro. Quer dizer, se você não consegue definir muito claramente, mas você consegue pelo menos definir qual é o alvo, já é um excelente passo. Mas esse exemplo que estavas a dar até do vendedor tem também a ver com o timing, né? Ou seja, às vezes a maioria das empresas põe final do ano, né? Dezembro. Até dezembro tem que estar X. E muitas equipas ou pessoas até dezembro está, sei lá, 80%, e então já não vão ter o bónus ou a promoção. E depois vai-se ver 2 meses depois, eles estão a 150% da meta e as outras equipas que bateram nos 100% estão a 120%. Ou seja,
às vezes por causa de pequenos timings, a pessoa é prejudicada quando na verdade até teve um trabalho mais consistente e que no longo prazo vai ter uma diferença maior, não é? Nos resultados finais. E você sabe que eu que tenho... eu não tenho nem imparcialidade nem individualização alta, mas a minha imparcialidade é mais alta do que minha individualização. Eu tendo a flexibilizar menos as metas e trabalhar um pouco mais com a definição de uma meta de qualidade do que o oposto, né? Então, por exemplo, quando eu trabalho com meta para vendedor, durante toda a minha vida que eu gerenciei vendedores, eu sempre trabalhei com meta não só a meta de venda no final, mas a meta que a gente chama de taxa de conversão interna, que é as metas dentro de cada etapa do funil da venda. Quer dizer, por exemplo, vamos lá, eu sei que para cada 100 pessoas que eu ligar, eu vou conseguir falar com 80, por exemplo, né? Então, se eu ligar para 100 e falar com 70, eu sei que lá embaixo eu não vou bater a meta. Tá, eu posso melhorar no caminho, mas se eu melhorar no caminho, significa que se lá em cima eu tivesse falado com 80, eu ia bater muito mais a meta lá embaixo. Porque se eu melhorei no caminho, eu podia melhorar de outra forma. Então, eu sempre trabalhei com os meus vendedores menos focado no quanto ele vende e mais focado na taxa de conversão de cada etapa do funil. Só que aí eu tinha uma visão muito aproximada da realidade no que era etapa do funil, para poder dizer para o cara assim, ó, se você fizer exatamente esses percentuais, no final do ano você vai bater a meta. Se não bater, aí é comigo. Aí eu que errei os percentuais, aí a responsabilidade é minha. Agora, se você fizer os percentuais que eu falei, e dá para fazer, porque aí o que acontece? Por exemplo, eu gerenciei muita equipe de telemarketing, né? Quando você, por exemplo, cobra só o final numa equipe de telemarketing, né, ou de televendas, quando você cobra só o resultado final, às vezes a pessoa vai destruindo contato, destruindo lead no meio do caminho. Ela liga para um lead, fala, Margarida, aqui é da empresa tal, ah, não sei, tá bom, obrigado, tchau, desliga e vai pro próximo, porque ela não tá afim de tentar te convencer, de se esforçar um pouquinho, e como ela sabe que ela tem lead infinito, tudo bem, passa isso para depois, passa pro cara do lado, Sim. deixa o meu amigo tentar vender. E aí, isso, num processo de venda, cobrando só o resultado final, isso não vai aparecer. Agora, quando você cobra as taxas intermediárias, eu vou pegar que ele, sei lá, bateu a meta de 1 milhão de vendas, mas ele ligou para 300% do que ele poderia ter ligado. Então, ele queimou 200% de contato. Entendi. Né? E os 100 que ele usou, o outro cara poderia ter usado os mesmos 100% e ter feito a mesma venda de 1 milhão, né? Eu não sei se para quem tá ouvindo isso fica claro, posso até fazer depois um episódio aqui só falando sobre esse lance de taxa de conversão, se bem que isso vai interessar mais para vendedores, mas o que eu estou dizendo eu vejo que ou você tem que ser um pouco mais flexível para ver se a pessoa fez um processo legal e ainda assim não bateu a meta, ou você tem que ter culhões para bancar a meta. Fala, não, a meta é essa, tá preparado, tá certo, funciona assim, e é isso que eu vou cobrar. Agora, Magá, quando a gente vai falar de feedback, toda vez que eu, num treinamento, pergunto o que é um bom feedback para vocês, qual uma estrutura boa de feedback para vocês, eu recebo sempre a mesma resposta. Sanduíche. Exatamente. O feedback sanduíche. Eu não sei quem que inventou essa história. Eu sei que quem inventou deve ser muito bom de marketing. Porque isso tá em todas as empresas do mundo. Do mundo eu não sei, né? Mas todas as empresas do Brasil, onde eu falei, alguém cita o tal do feedback sanduíche. Tenho uma confissão a fazer primeiro. Eu sou das pessoas que contribuiu para as empresas, assim. Por quê? Primeiro Porque porque você falava para todo mundo. Nos Toastmasters, nós estivemos aqui a falar nos episódios passados, utiliza-se o feedback sanduíche. E lá faz sentido, porque todos os clubes têm que funcionar da mesma maneira. Até a estrutura de uma sessão é exatamente a Perfeito. mesma. Então, para alguém que chega
para aprender alguma coisa de comunicação e do nada vai avaliar um discurso, recebe um papel em que pergunta em que é que esta pessoa, o que é que ela deve manter, o que é que ela, ou foi muito boa, o que é que ela poderia melhorar e que desafio é que lhe propunhas para um próximo discurso. Tem sempre essas 3 perguntas, independentemente do tipo de discurso que a pessoa vai fazer. E então eu achei interessante na altura e quis ir soube mais sobre o feedback sanduíche e ainda digo mais. Eu já tive um e-book sobre o feedback que incluía o feedback sanduíche. Eu não me arrependo. Eu não vejo problema, né? Sim, eu não me não vejo arrependo problema. porque eu não... Por exemplo, quem teve formação comigo tinha sempre uma pergunta ou um exercício. Depois de falarmos sobre o feedback sanduíche, eu falava da estrutura e depois falava dos critérios. Ou seja, aí os critérios já eram meus, ou seja, meus. Eu não fui eu que os inventei, mas repescados do que aquilo que eu considerava importante ser incluído no feedback. E depois faziam sempre um exercício em que tinha um texto a explicar uma situação específica e o feedback tinha sido dado do líder ao liderado. E nesse feedback tinha a estrutura do feedback sanduíche, mas não tinha os critérios. E então Entendi. A primeira pergunta era mesmo, identifica a estrutura do feedback sanduíche no texto. E todos identificavam, as primeiras frases, as 3 frases, são a primeira parte, o pão, depois o recheio e depois o pão outra vez. E depois dizia o que mudavas neste feedback que foi dado. E todos tinham, sempre era feito em grupo, todos tinham sempre sugestões de melhoria de como poderia ser melhor o feedback. E eu no final de todos os grupos apresentarem dizia assim: vocês sentiram-se ridículos a responder à primeira pergunta? Foi fácil demais, não foi? Identificar o que era o pão, o que era o recheio, o que era o pão. E todos respondiam sim. E alguém me sabe dizer porque é que está lá essa pergunta? E o meu objetivo era mesmo para ficar claro que os critérios eram muito mais importantes do que a estrutura. Perfeito. Ou seja, eu quis deixar sempre isso claro e acho que mesmo no e-book, não me lembro ao certo, Excelente. que estava claro. Mas eu não respondi à tua pergunta. Para quem nos ouve, o que é isto? O feedback sanduíche, estou a falar de pão e de recheio. É uma metáfora para ajudar alguns líderes. Eu acho que na época que isto foi criado foi para as pessoas não se esquecerem de falar sobre os pontos fortes, porque a maioria ia lá e falava sobre aquilo que precisava ser alterado. Ou seja, a parte do pão de qualquer sanduíche, que tem sempre 2, não é? Um por cima e outro por baixo. Essa é uma parte positiva. E o recheio é aquilo que nós chamamos de mais de sugestões de melhoria, quando queremos pôr ali um eufemismo, ou mesmo daquilo que nós queremos que a pessoa mude. Muitos diziam, o objetivo da conversa é o recheio de qualquer sanduíche. Muitos me diziam assim. Mas a verdade é que a minha experiência, quando eu partilhava isto até com líderes, muitos diziam que não tinham pão para pôr. Não existia. Ou seja, que não tinham pontos bons. Só. Por isso é que eu dizia muitas vezes, eu prefiro, um dos critérios era ser genuíno, eu prefiro que não ponham pão do que inventem. Era uma das questões que eu falava. Por isso é que eu dizia, eu gosto da estrutura, mas que inclua algo genuíno. Até que, um belo dia, a Margarida estava no LinkedIn e encontra um artigo a dizer o grande problema do feedback sanduíche. Abri o artigo e percebi perfeitamente o que é que eles estavam a querer dizer com isso. Foi tão difundido, eu acho que o maior problema é isto não ser um segredo, porque se fosse um segredo estava tudo bem. Exatamente. Foi tão utilizado. Só quem é líder pode ficar sabendo. Exato, sim. Que quem ouve, quem recebe... Aliás, eu nem sei se foi por ser tão difundido, eu acho que foi mal utilizado. As pessoas atentaram-se tanto aos 3 passos, em vez de os usarem só para prepararem a conversa e passou a ser um script quase, e fazerem uma pausa entre cada parte. Que quase que a pessoa fala, vamos primeiro para o pão. Aí fala, agora vamos para o recheio. Só falta falar assim, né? Então, processinho que virou. Eu acho que foi esse o problema que fez com que quem ouve se sinta manipulado e que não é verdade, não é? Que está ali a ser
alguém está a seguir um script em vez de estar a ser genuíno e a falar do que efetivamente Exato. importa quando está a dar feedback. Perfeito. Isso eu percebo isso, mas eu confesso que fui uma das pessoas que contribuiu para a difusão. Mas eu usei bastante também, divulguei bastante também, lá antes de conhecer a metodologia dos pontos fortes. E eu acho assim, o primeiro ponto é, eu não acho que ele é ruim, eu não acho que é um feedback ruim, não. Eu acho que é uma metodologia, um processo, uma estrutura que pode ajudar muito, por exemplo, quem está começando, né, não sabe nem por onde começar, talvez começar separando, dividindo em 3 estruturas, pode ser algo interessante. Eu concordo com você, eu acho que a maior parte das vezes as pessoas usam tão mal a estrutura que ela fica muito marcadinha, né, fica claro para quem está ouvindo as divisões, e aí eu costumo brincar dizendo que a pessoa que está recebendo o feedback, ela fica assim na cabeça dela. Tá bom, vamos logo para o que você quer falar. Né? Pula logo essa parte, fala logo. Né? E eu acho que isso também tem um fator, não tem uma relação direta com isso, mas vai impactar aqui, que é o fato de que líderes elogiam pouco. Né? Então, a gente, de modo geral, elogia pouco, né? E líderes por consequência. Então, por exemplo, tem uma coisa que eu costumo dizer que, às vezes eu até faço, tá? Que é assim, a Margarida chega para mim e fala: Rodrigo, nossa, queria te dizer uma coisa, ó, cara, eu te acho um podcaster super legal, acho que você fala super bem, acho que você se expressa bem, e fica quieta, na minha cabeça já tá assim, mas, porque a gente espera que vai vir um negativo agora. E de repente, não, ela ia falar só o positivo. Mas a gente elogia tão pouco que quando a gente elogia, a gente meio que tá preparando a pessoa para ouvir algo negativo. E aí, às vezes, ela nem presta muita atenção na parte positiva, porque ela sabe que o que importa de verdade, pelo menos para aquele líder, para aquela realidade, o que importa de verdade é o que vai vir depois, né? Você pode até usar, se você quiser. Mas o importante é, como disse a Magá, tem que ser genuíno e não ficar muito marcadinho, muita divisão, assim. Talvez, quando você estava dizendo, Magá, que use apenas para se preparar, eu acho que tem a ver com o fato de que o feedback tem que parecer e até porque tem que parecer uma conversa, né? E não uma ligação de telemarketing, aproveitando que eu falei agora há pouco de telemarketing, né? Eu falo que telemarketing liga para você, só falta ele ler as vírgulas e pontos, né? Olá, vírgula, aqui é o Rodrigo, ponto. Né? Porque lê o script de cabo a rabo. Então, esse que é um dos grandes problemas aí, né? Sabes que ao ouvir-te falar, lembrei-me que houve um shift em mim enquanto até Toastmaster. Depois de eu ter feito a formação, o treinamento do GGSC, de ter me tornado uma coach de pontos fortes. Porque eu fazia exatamente isso, ou seja, durante uma sessão eu podia fazer um discurso e enquanto ouvia alguém a avaliar-me, nós chamamos até um discurso de avaliação, eu já sabia que supostamente ia ter essas 3 partes. Normalmente tem. E então eu lembro-me que eu nem pegava na caneta durante a parte dos elogios. Eu sorria, olhava para a pessoa, é sempre bom receber elogios. E ok, não tinha pensado nisso, muito obrigada, mas a minha caneta entrava em ação só quando eu sabia que a pessoa ia saltar para as sugestões. E só depois de me aperceber que eu estava a desperdiçar, porque até lá eu via o tal pão, ou, né, a parte positiva do feedback, só como algo que poderia ser interessante eu ter a noção para pelo menos manter. E até a maneira como eu passava o feedback sanduíche era com esse argumento, não só para motivar e para deixar a pessoa aberta para a parte seguinte, mas dizia também para ela ter noção do que é para manter. Mas hoje eu sei que isso é para intensificar ainda mais, é para focar nisso. Exato. Então eu hoje pego na caneta e escrevo os elogios que me dão também na avaliação de um discurso de Toastmasters. Legal, e vale a pena até para quem está ouvindo a gente, quando estiver recebendo essa parte positiva, anotar e depois tentar relacionar cada um dos elogios aos seus talentos. Que talentos me geraram isso aqui, para você até pensar depois em como potencializar isso usando os mesmos talentos, né? Então, talvez uma dica para os líderes que querem continuar usando a estrutura sanduíche
quando for falar a parte positiva, tratar aquilo com a mesma importância que trata a parte negativa, né? Então, primeiro eu quero falar do que você fez bem, Magá. Vamos lá. Mas eu queria que você anotasse, porque eu quero que você identifique seus talentos para a gente pensar em planos de ação para melhorar isso. Eu notei de positivo isso. Legal. Agora, vamos ver o que você pode... seus gaps, eu odeio essa palavra, então eu vou usar aqui. Vamos ver seus gaps, seus pontos de melhoria. Ninguém fala defeito, né? Então, ponto de melhoria. E aí dá a mesma importância, talvez até menos importância, né? Mas, isso aqui não foi muito legal. Como é que você vê nos seus talentos formas de melhorar isso? Formas de impedir, pelo menos, que te atrapalhe. Mas eu queria lembrar que tal coisa você foi muito bem e que esse plano que você desenhou ali atrás, tenho certeza que vai te potencializar ainda mais. Quer dizer, você pode usar a mesma estrutura, mas é importante dar no mínimo, a mesma importância para o bom e para o ruim. No ideal, mais importância até para o bom do que para os pontos de melhoria, né? Agora, tem 3 características que eu costumo dizer que um feedback tem que ter. Eu costumo dizer que um feedback ele tem que ser frequente, focado e orientado para o futuro. Eu vou citar o focado, de novo, conectando com aquela história de medidas subjetivas, de não saber exatamente o que está buscando do liderado. Tem muitos líderes que vão dar feedback e não conseguem apontar onde especificamente está o ponto de melhoria ou o ponto ponto positivo até. Quando eu falo em focado, eu estou dizendo o seguinte: quais são os dados? Quais são os elementos? Quais são as provas? Olha, Magá, eu acho que você não foi muito bem esse ano, não, na relação com seus colegas. É? Me dá 2 exemplos disso, né? Pô, se o cara não tiver 2 exemplos, como é que ele pode falar que você não foi bem, né, que não foi legal naquele ano, se ele não consegue te dar 2 exemplos? Então, você, líder, vai dar um feedback, vê o que você quer apontar e levanta situações reais que aquilo aconteceu. Você não foi legal nisso aqui. Vamos pegar esse exemplo que eu dou aqui. Você não está sendo muito estratégico. E, para te mostrar como você não está sendo estratégico, eu vou te mostrar essa situação. Então, quanto mais focado o feedback for, maior o resultado dele, porque mais as pessoas conseguem melhorar e entender o que não está legal, né? O frequente, eu gosto de pensar que quanto antes, melhor. Ou seja, quanto mais em cima do acontecimento, melhor. Mas muitas vezes, dependendo de com quem ou com que líder é que estou a falar, às vezes digo, mas às vezes, se deixar para o dia seguinte, pode ser que não seja uma má ideia. Depende. Ou seja, o mais rápido possível, desde que não seja de cabeça quente. Acho que a palavra mágica aí é possível, né? O mais rápido possível. Exato. O mais rápido possível, às vezes, não é agora. Exatamente. Às vezes, o mais rápido possível é amanhã, né? Exatamente. Eu acho que isto só não acontece quando está muito burocratizado o feedback. E quando as pessoas sabem que vão ter ali um dia, seja esse dia anual, semestral, mensal, não interessa. Mas quando há um dia marcado, há uma tendência para o líder achar que é melhor ele guardar e ir anotando, né? E deixar tudo para só dizer nesse dia. E o problema disso é que a pessoa sente. Então eu tive um mês, seja, que eu até já estou a exagerar, muitas vezes é um ano, que podia ter melhorado isto e só me estás a dizer agora. Exato. É muito frustrante, não é? Porque afinal parece que o líder, em vez de estar mais interessado em ajudar-me a crescer, está interessado em ter o que escrever nesse dia que tem que preencher alguma coisa sobre mim. E aí vê-se bem o que é que pesa mais e claro que uma pessoa sente-se desvalorizada. Nem que seja coisas boas. Mesmo coisa, não é? Elogios, se a pessoa soubesse antes, exato, ia ter investido mais, ia ter ao menos aumentado a autoestima, que seja para estar com outra postura. E só saber naquele dia, apetece quase dizer, então, mas às vezes até a percepção que temos do líder e o respeito que temos pelo líder, está ali a pessoa pensar, ele não me reconhece, não é? Mesmo se estivermos a falar de elogios, ele não me reconhece e só uma vez por ano é que ele tem esse reconhecimento para ser dado. E quando é algo negativo, então eu
perdi meses em que eu podia ter evoluído ou ter focado nisto. E só agora é que eu estou a saber que isto é realmente importante ou que faz diferença ou que há uma consequência para a empresa deste meu comportamento. Não tive a Perfeito. oportunidade de mudar porque ninguém me disse ou não foi falado. Engraçado, eu concordo contigo no focado, mas eu gosto por ser só uma palavra assim, simples. Eu tentava dizer, não adjetivar, ou temos que utilizar evidências observáveis ou factos. Eu gostei, vou levar comigo o teu focado, nem que depois exija mais explicação, prefiro do que... Boa. E isso que você falou do frequente, eu acho muito legal, porque eu nunca tinha pensado nisso. E agora estou pensando também nessa sua colocação. Porque é importante ter datas para dar feedback, mas isso não pode, por si só, te fazer segurar um feedback para aquela data. A Gallup tem, por exemplo, um framework de feedback, onde o feedback mais curto, ela sugere que você dê, se possível, todo dia, que é o feedback de conexão rápida, conversa de conexão rápida, que a gente chama, e nós vamos ter um episódio aqui para falar sobre esse framework, mas, independente disso, ok, eu vou dar um feedback amanhã, por exemplo, mesmo sendo tão curto assim, eu fiz algo, eu dei um feedback para o meu liderado hoje de manhã e vou dar outro amanhã de manhã, mas hoje à tarde, esse cara faz uma coisa legal, pô, chama ele, ó, eu vi você fazendo tal coisa, parabéns, é isso mesmo, porque uma coisa que passou pela minha cabeça enquanto você falava, Maga, foi, eu acho que até essa proximidade e essa velocidade no feedback demonstra para o liderado que eu estou olhando para ele, que ele é importante. E para quem tem, por exemplo, significância, que é o meu caso, isso é muito legal, quando, pelo menos no positivo, quando no positivo alguém chega e fala, ó, eu vi você fazendo tal coisa há 5 minutos atrás, parabéns, fiquei muito feliz. Isso é muito legal para mim. E conectando o frequente com o focado, né, essas duas questões, me traz à mente também uma coisa que eu acho muito legal citar, está mais dentro do focado até, que é não trazer para a mesa, ou pelo menos evitar trazer para a conversa, para o feedback, opiniões pessoais. Olha, eu acho que você foi muito grosso com tal cliente. Tá bom, mas o cliente reclamou? Não, então como é que você acha que eu fui grosso? É óbvio que você tem que saber, às vezes, por exemplo, um cara que está começando, que tem pouca experiência, talvez possa ter sido mesmo, ou ele podia ter sido até mais delicado, menos, mais gentil, enfim. Mas o que eu estou dizendo aqui é que, às vezes, alguns líderes trazem para o feedback uma opinião pessoal. Eu acho que tem que ser assim. E aí, como a gente está falando aqui de talentos, geralmente é uma projeção de um talento dele no liderado. Por exemplo, o cara tem, sei lá, positivo alto, então ele está vendo alguém se relacionando com o liderado dele, se relacionando com uma outra pessoa, e talvez sem aquela visão positiva que o positivo tem, mas foi ok, o cara gostou e foi bom, e, enfim, atingiu os objetivos, mas aí eu acho que não tá legal, porque o meu feedback, por conta do meu positivo, é diferente. Então, isso é difícil ser separado. Exatamente, é importante saber separar isso, né? O que realmente ele tem que fazer, ele tem que ser. Eu acho que aqui está a resposta. O que ele tem que fazer e não quem ele tem que ser, né? Então, ele tem que ser gentil, não interessa qual talento que ele tem que ter para fazer gentileza, para fazer empatia, para fazer atenção. Agora, o duro é quando eu projeto no outro o meu jeito de fazer aquilo. E aí eu posso estar cobrando. Por isso que é importante, quando eu falo do focado, por isso que se torna mais importante ainda, que você traga exemplos, traga resultados. Ó, tá vendo aqui, ó, essa pessoa reclamou, ou essa pessoa geralmente compra tanto, hoje ela comprou metade desse tanto, então você não foi não teve uma influência tão grande. Enfim, quanto mais você puder mensurar, mais você tira até o seu viés, que é difícil, como a Magá disse, é bem difícil. Mas a gente, talvez indo para esse lance de mensurar, possa ter aí um ponto interessante para evitar esse tipo de projeção, né? Sim, eu concordo que tanto ao mensurar,
mesmo quando às vezes é difícil de medir em termos numéricos, mas há ali um facto, como estavas a dizer, ou quando temos noção dos nossos próprios talentos, é mais fácil termos noção dos nossos pontos cegos ou dos nossos filtros e até que ponto é que é o meu positivo, no teu exemplo, ou outro qualquer, que me está a fazer olhar para isto desta forma. Será que é uma opinião? Acho que os dois juntos, estas duas noções podem fazer aqui a diferença para nos ajudar a separar, porque há sempre uma tendência a querermos que a pessoa opere da nossa maneira e mais, eu diria, se conseguirmos também ter noção dos talentos da outra pessoa, é mais fácil Ótimo. deixarmos-la ser como ela é, não é? Ou seja, Perfeito. ok, ela se calhar é porque ela tem, usando aqui o teu exemplo do positivo, se for alguém com restauração que vai apontar mais, pelo menos, sei lá, um colega, Perfeito. em vez de elogiar o trabalho do colega, se calhar mais facilmente vai ver ali um pequeno pormenor O que não poderia está ser diferente. funcionando. Vocês lembrar uma história engraçada, foi um colega de trabalho que eu tinha que era brilhante. Mesmo, eu ficava fascinada, de boca aberta, quando via o trabalho dele. Todos os sentidos, técnico e não só. Ele fez um trabalho que enviou para a líder do departamento até, não só para a nossa líder direta, mas foi até à líder do departamento e veio devolvido com uma sugestão de melhoria, que era o tom da cor que ele utilizou numa parte da apresentação não era igual ao código que nos tinha sido dado da marca da empresa. E ele veio-me mostrar, a dizer, olha, ele chateado, né? Meio triste, porque o feedback foi este. E eu lembro que lhe disse, vocês que é porque não tinham mais nada para te dizer? Repara, eles andaram à procura minuciosamente para ver o que é que podiam pôr para te ajudar a melhorar, mas claramente eles não tinham mesmo mais nada. Aqui às vezes o meu filtro de positivo estava a sério que foram pegar com a cor do código, mas se calhar foi alguém com restauração que não teve como e notou a diferença e tinha que dizer isso porque realmente ia ficar ainda melhor se fizesse essa mudança, não é? Por isso, quando todos têm noção dos talentos uns dos outros, fica também mais fácil termos essa diferença. E isso nos leva ao último aspecto aqui desse episódio de hoje, que é foque nos talentos e pontos fortes. Ou seja, independente de você estar apontando um ponto de melhoria ou estar apontando algo que foi muito bom e que pode ser potencializado, é importante que você ajude a pessoa que está recebendo o feedback a conectar aquilo com um talento dela ou com um ponto forte que ela tem e pensar em meios de potencializar aquilo. Porque, no mínimo, você, trazendo de novo para o focado, no mínimo você aponta exatamente onde que está, o que está gerando o problema. Você consegue ser mais específico, tá? Olha, você não está elogiando os seus colegas. Qual talento teu você acha que pode estar atrapalhando nisso? E aí eu olho para os meus e falo, pô, pode ser meu restauração. Tá, que legal. Então você está percebendo que você tem um talento que tende mais a olhar para o que precisa ser melhorado do que elogiar. Ok, e qual outro talento você tem que pode te ajudar a elogiar? Aí eu poderia dizer, por exemplo, o meu significância. Ah, legal. E como é que você pode usar o teu significância para que você elogie mais os seus colegas? Ah, eu posso fazer isso, 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 isso. Legal. Então vamos definir isso como plano de ação? Vamos. Então, quer dizer, focar sempre, tanto o que foi bom quanto o que precisa melhorar, nos talentos e pontos fortes do liderado, né? E faltou um lá dos três ainda, que era o orientado para o futuro, né? Mas isso é muito simples, né? Quer dizer, tem gente que fica caçando o que aconteceu no passado, né? Então, eu costumo dizer que, no máximo, você vai perguntar alguma coisa do passado para entender o que aconteceu. No máximo. Porque às vezes nem isso é necessário. O exemplo que eu gosto de dar sempre é um líder virou para um liderado e disse: qual o teu maior orgulho de trabalhar aqui na nossa empresa? E o liderado respondeu: eu não tenho nenhum orgulho de trabalhar aqui na empresa. A tendência nessa hora é perguntar, mas por quê? O que aconteceu? Quando que isso começou?
passado. Isso é tudo passado. A melhor pergunta nesse caso é, tá, e o que tem que acontecer a partir de hoje para que você passe a ter orgulho de trabalhar aqui? Esse olhar para o futuro, que a gente que é coach tem muito, esse olhar para o futuro pode ser um dos fatores mais importantes de um feedback. Você deixar de olhar lá para, tá bom, mas, meu Deus, quando que você começou a não ter mais orgulho? Você era tão... Cara, isso passado, tá? Agora, tem gente que quando eu falo isso, fala, mas Rodrigo, como que eu vou fazer? Eu preciso saber. Não precisa, mas tudo bem, vai. Se você quiser, tá, quando aconteceu, por que aconteceu? Mas entendeu isso? Vira para o futuro. Tá bom, e o que tem que acontecer a partir de agora? Porque senão a gente fica discutindo lá atrás. Mas você também tem que lembrar que aquele dia você falou não sei o quê. Quer dizer, cara, vai discutir o passado não se conserta mais, né? Você conserta daqui para frente, né? Sim, e essa pergunta abre a outra pessoa que, nesse caso específico, não tem orgulho nenhum, percebe que há ali uma abertura para alguma coisa mudar, para ele passar a ter esse orgulho. Ou seja, se ficarem a discutir o passado, a probabilidade é que ele ainda fique com menos e que queira ter razão, não é? Exato. Queira mostrar ao seu líder o porquê que ele não tem, nem vai ter nunca. Se justificar, Exatamente. Enquanto que... Ele não vai dizer que a culpa é dele, né? Ele não vai falar assim, não, é porque eu sou um vagabundo. Não, ele vai ter que botar a culpa em alguém, aí vai virar uma briga. Aí você só perde. Não tem o que ganhar, né, nesse ponto. Exatamente, concordo, sim. Muito bem. Então, a gente vai no próximo episódio, a gente vai falar sobre dos próximos episódios, sobre os dois tipos principais de feedback, que são o feedback positivo e o feedback corretivo. E se você ainda não é nosso assinante, né, clica aí no botão para assinar, subscrever, alguma coisa do tipo, para que você possa receber os próximos episódios, para que apareça aí no teu player de podcasts, no Spotify, seja lá onde você está ouvindo ou vendo esse episódio, para você receber os próximos episódios dessa série e de outras séries também, mas dessa série especificamente, onde a gente vai falar sobre o feedback positivo e depois o feedback corretivo. Magá, dá uma dica final para a gente encerrar aqui, uma dica final para o cara que vai dar um feedback agora. Ele terminou de ouvir, ele está indo para a empresa, vai chegar lá, ele tem que dar um feedback para alguém. Dá uma dica rápida aí, o que ele pode fazer agora? Porque ele está indo, não dá tempo dele se preparar, não dá tempo dele levantar dados. Se ele já levantou. Se não levantou, não levantou. Dá uma dica aí. Então, alguém que não se preparou e que vai dar agora, eu diria para fazer perguntas. No sentido de, em vez de sugerir, devias fazer antes isto, perguntar o que é que acreditas que podia ser feito de diferente para o resultado ser diferente daqui para a frente. Ou seja, que seja um plano construído a 4 braços, em vez de ser o líder a trazer as sugestões ou o plano para o liderar. É isso aí, tá aí uma super dica da Magá para vocês e a gente fica por aqui nesse episódio da nossa série de feedbacks. A gente se vê novamente aqui na semana que vem, se Deus quiser, para mais um episódio do podcast Talentos para o Sucesso. Esse podcast que tem sempre um feedback interessante para você. Tchau, até a semana que vem. Até a próxima semana. Obrigado por ter ouvido o podcast Talentos para o Sucesso. Acesse nossos sites talentosparosucesso.com.br para mais informações sobre como assinar gratuitamente esse programa em seu aplicativo de podcasts favorito e não perder nenhum episódio. Precisando de coaching ou treinamentos? Entre em contato, diga que é ouvinte do podcast e receba um belo desconto. Quer ter ainda mais sucesso? Crie parcerias, compartilhe esse podcast com seus contatos e vamos juntos melhorar o mundo.